Olá, tudo bem? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Luiz Henrique para mais uma aula de filosofia para a terceira série do ensino médio. Avisos importantes. Se organize. Assista a videoaula com atenção. Realize as atividades propostas. Anote as informações mais importantes, são aquelas destacadas em vermelho, negrito. Solicite a ajuda do seu professor sempre que necessário. Entre em contato com o seu professor via Classroom, via e-mail e outros meios que você tem acesso. Responda as atividades obrigatórias no Google Classroom. São elas que equivalem à sua presença em sala de aula. Na aula anterior, nós vimos Heidegger e a origem da obra de arte, parte 2. Na aula de hoje, rever os conceitos, definições, abordagens mais importantes em estética. Então, pessoal, hoje nós vamos fazer aqui uma revisão de alguns conceitos e nós vamos ter ali na sequência uma outra aula de retomada para finalizar os conceitos que não conseguirmos rever nessa aula. A aula de hoje, então, nós vamos ver aquela parte de introdução à estética, um pouco da história da disciplina, as correntes mais importantes, os movimentos estéticos mais importantes, como o classicismo, o romantismo, e alguns grandes filósofos, destacando aí Platão e Immanuel Kant. Introdução à estética. A estética, também chamada de filosofia da arte, é uma das áreas de conhecimento da filosofia. É um tipo de conhecimento, um apreender, uma apreensão da realidade, do mundo através dos 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Origina-se da palavra grega aistesis, que significa apreensão pelos sentidos ou percepção. Desde a antiguidade, verificamos uma produção e preocupação estética nas mais diversas culturas e sociedades. Contudo, apenas em 1750, o filósofo Alexander Baumgarten, 1714-1762, utilizou e definiu o termo estética como área do conhecimento, obtida através dos sentidos, ou seja, um conhecimento sensível. Pessoal, anotem essas informações que estão em vermelho no slide. São informações importantes, certo? Quem que é o pai da disciplina estética, que transformou a estética num campo de conhecimento, numa disciplina universitária? É o Baumgarten, certo? O que a estética faz? A estética é uma disciplina da área do conhecimento que pretende dar conta da apreensão do sensível, da percepção sensível do mundo. Por isso, estética. A estética passou a ser entendida como uma forma de conhecer pela sensibilidade. Nosso quiz. O que é estética? A. Um conhecimento sensível. B. Um tipo de intuição. Pensem, respondam e já voltamos. Olá, voltamos. Vamos agora ver a resposta do nosso quiz. O que é estética? Letra A, um conhecimento sensível. O conceito de beleza. Pessoal, então agora nós vamos falar um pouco do conceito de beleza e já na sequência dos movimentos que até hoje são muito importantes para a área de estética, como o classicismo e o romantismo, certo? Vamos dar uma revisada do conceito de beleza e a sua evolução, de maneira bem sintética, pois já vimos detalhadamente isso nas aulas anteriores.
A beleza era entendida pelos gregos em sua objetividade. Isso aqui é uma característica muito importante da antiguidade. A beleza era algo objetivo, não era algo abstrato, conceitual. Essa concepção durou durante toda a Idade Média e foi aplicada à religião. Então, o que acontece na estética na Idade Média? Toda a estética estava a serviço da religião. Assim como o conhecimento científico, né, tudo estava a serviço da religião. O pensamento do divino, o pensamento religioso predominava em todas as áreas do saber. A ideia de perfeição e beleza estiveram relacionadas à manifestação da inspiração divina. No Renascimento começa uma separação da visão religiosa da beleza. Então lembrem, o que é esse renascimento, esse renascer? Quando se recupera algumas noções da antiguidade clássica, especialmente Grécia e Roma, e as noções de um conhecimento antropológico, um conhecimento do homem pelo homem. A ideia da beleza passa a se relacionar com a reprodução mais fiel possível da realidade. O artista passa a assumir o protagonismo, sua qualidade técnica passa a ser valorizada. A beleza ficou relacionada com as proporções, formas e harmonia das representações da natureza. Então, pessoal, a partir do Renascimento, durante a modernidade até hoje, começa a se valorizar o artista, a técnica que o artista faz, como que o artista produz aquela obra de arte. Isso é um marco que acontece do Renascimento até os dias de hoje. Na Idade Média e na Antiguidade Clássica, não havia essa grande valorização do artista, ok? Essa valorização, essa importância, essa subjetivação do artista começa no Renascimento e vai ganhar muita força na Idade Moderna, como veremos daqui a pouco. Quiz. Qual inovação ocorreu ao conceito de beleza no Renascimento? A. A ideia de perfeição e beleza estiveram relacionadas à manifestação da inspiração divina? B. A beleza ficou relacionada com as proporções, formas e harmonia das representações da natureza? Pensem, respondam e já voltamos. Olá, voltamos. Vamos agora ver a resposta do nosso quiz. Qual inovação ocorreu ao conceito de beleza no Renascimento? Letra B. A beleza ficou relacionada com as proporções, formas e harmonia das representações da natureza. Romantismo. O romantismo foi um movimento artístico, político, filosófico, surgido no final do século XVIII na Europa, e que durou por grande parte do século XIX. Caracterizou-se como uma visão de mundo contrária ao racionalismo e ao iluminismo, e buscou o nacionalismo que viria a consolidar os estados nacionais da Europa. Pessoal, isso é muito importante. O romantismo teve um papel social e sociológico que transcendeu vários setores. O romantismo influenciou a política de muitos países, inclusive algumas revoluções de cunho nacionalistas, que acabaram derrubando reis e criando repúblicas, algumas revoluções que alteraram leis, constituições de países muito antigos. O romantismo também impactou muito a arte, criou um novo estilo de arte. Lembrem-se, a forma de escrita chamada romance, os romances que a gente lê até hoje em livros e tal, o romance nasce a partir do movimento romantismo. E também o romantismo inovou em várias técnicas de poesia e
criou excelentes poetas que nós lemos até hoje. O movimento romântico desenvolveu a poesia ultrarromântica, os romances e os romances históricos ou de formação. Isso aqui é muito importante, pessoal. Romance histórico de formação é algo que realmente só se vê a partir do movimento do romantismo. Antes disso, não temos relato de que havia esse tipo de literatura. O romantismo tem como principal ideia a liberdade e se apresenta da seguinte maneira. No campo político, superação do absolutismo. O que é o absolutismo? O rei que mandava tudo, né? Aquela célebre frase do rei francês, o Estado sou eu. Não, o Estado é o povo, lembra-se do nacionalismo, é o povo que mora ali. Então o povo tem que ter direito de palpitar, tem que ter uma certa participação política do povo. Campo econômico, o liberalismo do laissez-faire, laissez-passer. O que é o laissez-faire, laissez-passer? Deixe fazer, deixe acontecer. Deixe fazer, deixe acontecer. A economia se resolve por si mesmo. Quanto menos Estado, melhor para todo mundo. No campo artístico, a derrocada das regras e preceitos clássicos. Ou seja, aquela mudança muito forte de como se fazer poesia, de como se fazer romance e também outras artes. Então, o romantismo trouxe também técnicas e inovações na produção artística. Teoria das ideias. Pessoal, o que é extremamente importante para nós entendermos a estética do Platão, principalmente o que acontece no último livro da República, o chamado livro 10, ou capítulo 10 da obra A República de Platão, é entender como que funciona a teoria das ideias do Platão, como que funciona a distinção entre mundo sensível e mundo inteligível. O mundo sensível, que é essa realidade que nós estamos vivendo aqui agora, é uma realidade o quê? De meias verdades, cheias de sombras, cheias de falsidade. E o mundo inteligível é onde está a verdade, a sabedoria pura, o conhecimento puro, aquilo que é puramente verdadeiro. A partir daí, nós vamos fazer uma pequena revisão da teoria das ideias para concluirmos o conceito estético de Platão. Teoria das ideias. Você tem a forma pura, imaterial, eterna e perfeita. Essa silhueta do gato aqui seria essa forma pura, que está onde essa forma pura? Essa forma pura está no mundo das ideias, que é o mundo da perfeição. E no mundo real, esse mundo que nós vivemos, o gatinho que nós temos em casa, o gatinho que está solto ali na rua, nós vamos ter o quê? Uma variedade de gatos imperfeitos. Então, o mundo dos gatos que nós conseguimos ver, esses gatos que convivem conosco, é o mundo que? Material, mutável, imperfeito. Esse mundo é tão mutável que não tem só um gato. Tem uma variedade infinita de gatos diferentes. Alguns nós vamos achar mais feios, outros mais bonitos, etc. Mas essa variedade, essa mutabilidade do ser é o que traz a imperfeição, aquela meia-verdade, aquela doxa, aquela opinião da qual Platão muito critica. A teoria estética de Platão parte, então, dessa dualidade entre mundo sensível e mundo inteligível, da ideia de cópia e originalidade, que Platão desenvolve a sua crítica à arte. Então, Platão vai debater arte, vai debater estética, vai debater conceito de beleza, mas sempre com uma visão muito crítica, devido a essa distinção, essa dualidade que tem na sua filosofia entre o mundo das ideias e o mundo sensível. Segundo Platão, a arte seria uma imitação capaz de enganar quem a vê. Então, para Platão, a arte sempre nos engana. A arte sempre traz uma ilusão e não a verdade. A arte, por sua imitação, a arte por ser uma imitação de uma imitação existente no mundo sensível, se afasta cada vez mais do real, daquilo que é original. Ou seja, pessoal, para o Platão, quando eu faço uma pintura, uma escultura, uma poesia, enfim, qualquer tipo de obra de arte, eu já estou imitando algo imperfeito. Por quê? A minha pintura, a minha escultura, eu vou olhar para algo que existe no mundo. Vai ser uma pintura de uma árvore no mundo, mas essa árvore do mundo sensível já é cópia da árvore ideal. Então, quando eu faço uma pintura da árvore que existe no mundo, eu estou fazendo cópia da cópia. Ou seja, eu estou fazendo uma cópia mais imperfeita. Ok? Quando eu faço a escultura de um homem, quando eu faço a escultura de um Deus, por exemplo, ou de um personagem bíblico, eu vou estar me baseando o quê? Nos homens que eu consigo ver aqui, não naquele homem perfeito que já existiu. Porque aquele homem perfeito que já existiu está lá no mundo das ideias, não está
no homem que eu me inspiro aqui para fazer a minha escultura. Então, quando eu faço a escultura de um ser humano, de um homem, de uma mulher, eu estou fazendo cópia da cópia, ou seja, eu estou ficando cada vez mais distante da verdade, cada vez mais distante do original, daquilo que é perfeito. Essa é a grande crítica do Platão. Assim, a arte imita a cópia, o que Platão chama de simulacro. Pessoal, mais uma vez, observem o que está em negrito aqui, o que está em vermelho. Esse destaque em negrito e vermelho é importante para vocês anotarem aí no caderno de vocês. Então, podemos concluir que, para Platão, a arte imita a cópia. E essa imitação da cópia é chamada de simulacro, que é um distanciamento maior da verdade. Quiz. Por que Platão chama a arte de simulacro? A. Porque a arte imita a cópia da cópia, ou porque a arte é a realidade pura? Pensem, reflitam e já voltamos. Olá, voltamos. Vamos agora ver a resposta do nosso quiz. Quiz. Por que Platão chama a arte de simulacro? Letra A. Porque a arte imita a cópia da cópia ou porque a arte é a realidade pura? Resposta correta, letra A. Porque a arte imita a cópia da cópia. Immanuel Kant. O criticismo. Pessoal, aqui nós temos que lembrar que o cerne, a essência da filosofia do Immanuel Kant se encontra nas 3 críticas que ele produziu. Porque nós falamos 3 críticas. Não é que ele faça uma crítica no sentido de a gente estar acostumado a ouvir uma crítica no jornal. Não. O Kant escreve 3 livros chamados de crítica. O primeiro livro, Crítica da Razão Pura. O segundo livro, Crítica da Razão Prática. O terceiro livro, Crítica do Juízo, ou Crítica da Faculdade de Julgar. Esses 3 livros formam a essência do pensamento do Kant. Por esses 3 principais livros terem o nome crítica antes, ter o nome crítica no seu título, certo? Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática, Crítica do Juízo. A filosofia de Kant é conhecida como criticismo, certo? O que o Kant faz de principal nisso? Pegando ali principalmente a Crítica da Razão Pura, nós vamos ver a ideia de uma revolução copernicana, que está destacada aqui no slide. O que é essa revolução copernicana? É a mudança que o Kant faz com relação àquela questão do conhecimento sujeito e objeto, certo? A partir dessa relação sujeito-objeto, onde o sujeito participa do conhecimento, onde o sujeito entra na relação do conhecimento, o Kant desenvolve todas as suas críticas, a da razão pura, que vai falar de ciência e racionalidade, a da razão prática, que vai falar de moralidade, ética, e a crítica do juízo, que é o que nos interessa, que vai falar sobre beleza, sobre o juízo de beleza, sobre o juízo de gosto. Ok? Estética kantiana. A sensação, para Kant, é desinteressada em relação ao objeto. Por quê? Porque a partir do dado empírico, não se refere a ele, ao objeto, mas ao sentimento do sujeito vinculado a essa experiência, na tentativa de contemplação pura, de prazer puro. De novo, preste muita atenção nos destaques em negrito e vermelho aqui. São a essência para a gente entender as bases da estética kantiana, da crítica da faculdade de julgar, da crítica de gosto, como os especialistas falam, certo? Por que que tem esse desinteresse? O que o Kant vai dizer? Bom, o Kant vai dizer que quando eu olho para um objeto,
ou quando eu contemplo, admiro uma paisagem natural, seja aquele pôr do sol lindo que fica roseado, eu pelo menos adoro o crepúsculo, cada um vai ter um pensamento diferente, seja aquele céu estrelado, maravilhoso, seja aquele dia lá com céu de brigadeiro, enfim, qualquer paisagem da natureza que mexa comigo, certo? Vai estar mexendo o quê? Com a minha sensação de prazer, com o que é de subjetivo nessa relação, e não o que é de objetivo, ok? Então, toda vez que eu admiro, contemplo, seja uma paisagem natural, seja uma obra de arte de um pintor famoso, seja uma escultura de um escultor famoso, seja um filme que ganhou muitos prêmios, toda vez que eu contemplo obras de arte ou paisagens naturais, eu estou dentro de uma relação subjetiva que envolve diretamente o meu gosto e o meu prazer. Essa é a essência da base da crítica estética de Kant. Por exemplo, ao observar o céu estrelado acima de nós, temos a sensação objetiva. Objetivo por quê? Existe um céu estrelado, nós estamos ali, certo? Estudado pela ciência. E também temos um sentimento de prazer, que é subjetivo, ao ver a beleza do céu. Objetivo, contemplamos sua harmonia e sua ordem. Então, quando olhamos uma paisagem da natureza, existe o objetivo e o subjetivo. O subjetivo justamente é a nossa sensação estética, ok? Quiz. Por que Kant entende o olhar estético como desinteressado? Letra A. Porque a partir do dado empírico não se refere a ele. Ou letra B. Porque o belo é um juízo metafísico. Pensem, reflitam e já voltamos. Olá, voltamos. Vamos para a resposta do nosso quiz. Quiz. Por que Kant entende o olhar estético como desinteressado? Resposta correta, letra A. Porque a partir do dado empírico não se refere a ele, dado empírico, mas se refere a nós, a nossa subjetividade. Ok? Resumindo, o que vimos na retomada de hoje? Relembramos o conceito de estética. Criação da estética, história da estética, fundação da disciplina, o que essa disciplina pretende. Vimos a estética de Platão e vimos a contribuição de Kant para a crítica estética moderna. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.